Bom, pessoal, então vamos lá. Hoje a gente vai começar a falar de farmacocinética, tá? Eu vou falar hoje sobre absorção e vigia de administração, e daí na semana que vem a gente fala de distribuição, metabolismo e excreção. A distribuição, metabolismo e excreção são mais rapidinho, a absorção tem um pouquinho mais longa a aula, mas enfim, tranquilo. Tá? Então, só lembrando, os primeiros temas que a gente vai ver aqui no semestre vão ser a farmacodinâmica e a farmacocinética. Tá? Hoje a gente vai falar da cinética. Farmacocinética vai estudar, de uma maneira geral, o que o organismo faz com o fármaco, então, quais são as barreiras que o nosso organismo oferece, enfim, como que o nosso organismo se comporta frente a um fármaco sendo administrado. Já a farmacodinâmica vê o contrário, vê o que o fármaco vai fazer com o organismo, como que o fármaco pode atuar. Então, naquele exemplo que a gente deu, você vai lá tomar uma droga via oral, aqui no nosso exemplo, ela vai precisar chegar na sua circulação, vai precisar se espalhar, enfim, pelo corpo para chegar até o tecido-alvo, também vai chegar em tecidos que vão metabolizar e excretar ela. Quando ela chega no seu tecido-alvo, ela vai interagir lá com o receptor dela, vai interagir com alguma molécula que ela vai atuar e gerar um efeito. Tá? Então, aqui a parte de cima é a farmacocinética, que a gente estuda, aqui na parte de baixo é a farmacodinâmica. E se a gente fosse fazer uma representação dessas setas, a absorção representaria esse primeiro estágio, distribuição, a droga sendo distribuída, metabolismo e excreção. Tá? Então, farmacocinética vai ser dividida nessas 4 categorias. A gente falou no finalzinho da aula da semana passada, tá? Onde a absorção vai estudar como que a droga sai do local onde ela foi administrada e chega até a circulação, tá? Chega até o sangue. Distribuição, depois que ela está no sangue, como que ela vai ser distribuída, o que pode interferir na distribuição dela pelos tecidos. Metabolismo, quais vão ser as transformações que essa droga sofre no nosso organismo do ponto de vista químico, por que isso acontece. Excreção, como que a droga vai ser excretada. Tá? Hoje a gente vai focar em absorção. Tá? Então, a absorção vai ser o movimento do fármaco do local onde ele foi administrado até a corrente sanguínea. Tá? E é isso que a absorção estuda. Por que eu estou falando isso? Ela não vai estudar, enfim, chegou no sangue, saiu do sangue, foi para... Não, ela vai estudar como que a partir do local que eu administrei a droga, essa droga chega até a corrente sanguínea. A gente não falou de vias, mas já vou adiantar uma coisinha. Para a gente pensar na farmacocinética, a gente precisa pensar em drogas de ação sistêmica, tá? Ou seja, são drogas que vão atuar pelo sangue. Por exemplo, uma pomada que é ação local, a gente não tem como falar em farmacocinética, tá? Mais para frente a gente vai falar dos tipos de vias de administração, mas só adiantando isso, quando a gente pensa na farmacocinética, a gente está pensando em vias de ação sistêmica, ou seja, que vão para o sangue, tá? E a absorção, ela vai estudar como a droga sai daquele local onde ela foi administrada e vai cair na circulação. Claro, a gente vai ver mais para frente, as vezes de administração vão ter diferentes tipos de absorção, mas em todas as absorções, tá? Em todos os tipos, em todas as vias de administração que vão ter absorção, a gente sempre vai ter uma coisa em comum, tá? O que vai ser em comum entre todas elas que vão ter esse processo de absorção? Você, enfim, toma um fármaco via oral, sublingual, pulmonar, enfim, não importa. Para esse fármaco sair do local de administração, sei lá, sair do nosso trato gastrointestinal e chegar até a circulação, com certeza ele vai ter que vencer membrana plasmática. Ou sublingual, ou retal, qualquer via que você pensar que não seja a intravenosa, tá? O fármaco vai precisar vencer membranas plasmáticas. Tá? Ele vai precisar sair do local onde ele está, passar por membranas para chegar até a circulação. Eu gosto de usar o exemplo da via oral porque é mais, enfim, tranquilo para a gente, até sublingual. Mas, enfim, você colocou lá o fármaco, você tomou o fármaco, ele chegou no seu intestino, ele vai precisar ser absorvido, ele vai precisar vencer as membranas plasmáticas do enterócito para cair na circulação porta-hepática. Tá? Então, pensando em absorção, o principal não é problema, mas o principal obstáculo que um fármaco vai ter vão ser as membranas plasmáticas. Tá? E como que uma molécula pode passar por membrana plasmática? Ela pode passar por difusão passiva,
tá? Por poros que tem na membrana, pode passar por difusão passiva pela própria membrana, passando direto pela membrana, pode passar por difusão facilitada ou transporte ativo, onde ela vai precisar de algum transportador, tá? E daí aqui a gente já vem com a primeira grande característica aí que é importante a gente saber na absorção, que é a polaridade do fármaco. Como assim a polaridade do fármaco? Vamos lá. Se a gente pegasse aqui todas essas opções que estão aqui no slide, então passar por um poro na membrana, passar pela própria membrana, diretamente pela membrana, passar por transportadores, tá? Seja por difusão facilitada ou transporte ativo. Qual deles seria o mais fácil? Bom, a gente olhar aqui. O mais fácil é aquele que não precisa de ajuda, certo? Que seria passar diretamente pela membrana, sem precisar de poro nem de transportador, tá? Esse daqui seria o mais fácil de todos. Os outros que precisam ou de poros ou de transportadores, eles vão precisar lá de uma proteína transmembrana, vão precisar de algum auxílio, tá? Então, as drogas que passam, os fármacos que vão passar diretamente pela membrana, eles vão ter uma absorção mais rápida, tá? E quem que passa diretamente pela membrana? Daí a gente tem que lembrar da característica da membrana plasmática, certo? Ela tem uma característica aí anfipática, mas o meio da membrana plasmática, que é a parte interna, é totalmente apolar, tá? Então, para algo conseguir vencer isso daqui, passar pelo meio da membrana, o fármaco tem que ser apolar, tá? Portanto, ó, já começa daí. Os fármacos apolares são melhores absorvidos, têm uma absorção mais rápida do que os fármacos polares, tá? Quero deixar bem claro, enfim, tanto polar quanto apolar vão conseguir ser absorvidos. Os apolares, eles são absorvidos mais rapidamente, eles têm uma absorção mais rápida, porque eles não precisam de nenhum caminho especial para passar pela membrana, eles conseguem, enfim, passar diretamente pela membrana plasmática, tá? Vou até dar um exemplo antes da gente entrar aqui nos aspectos, em coisas mais específicas, vou dar um exemplo prático disso. Tem um fármaco, enfim, vou falar nome aqui de medicamento, na verdade, o Advil, que enfim, faz uns anos já ele trocou de formulação, ele era um comprimido e ele passou a ser vendido em uma cápsula de gel, uma cápsula vermelhinha de gel, tá? E a propaganda desse fármaco, quando ele trocou, foi que agora ele gera o efeito mais rápido. Esse Advil gera efeito mais rápido. Por quê? Essa cápsula em gel é um gel oleoso, tá? Ou seja, ele aumenta a velocidade de absorção do fármaco. Então, se eu tomar o Advil em comprimido e um gel, o efeito vai ser o mesmo, enfim, os dois vão apresentar o efeito da mesma forma, só que o em gel apresenta o efeito mais rápido. Por quê? Porque ele é absorvido de forma mais rápida, tá? Então, fármacos que são absorvidos de forma mais rápida, geralmente eles vão apresentar um efeito mais rápido, tá? Porque ele chega mais rápido na corrente sanguínea, vai distribuir mais rápido, enfim, tá? Bom, beleza. E daí na farmacologia a gente usa um termo que é o coeficiente óleo-água, que é essa coisinha aqui, ó, CO/A, coeficiente óleo-água, que nada mais é do que uma maneira que a gente tem de medir a polaridade de uma molécula, aí no caso da farmacologia, de um fármaco, tá? O que é esse coeficiente óleo-água? É a relação das concentrações de uma substância em óleo e água. Então você pega quanto que aquela substância fica concentrada em óleo e quanto que ela fica concentrada em água, divide um pelo outro, você tem o seu coeficiente óleo-água. Vamos lá. Óleo é apolar, água é polar. Portanto, quanto maior o coeficiente óleo-água, maior a apolaridade daquela molécula. Ou seja, se eu tenho um coeficiente óleo-água alto, significa que o fármaco consegue vencer a membrana. Se eu tenho um coeficiente óleo-água baixo, ele vai ser mais polar, ele vai precisar de um poro, enfim, vai precisar de algum outro caminho, vai ser mais difícil, tá? Então, o coeficiente óleo-água, quanto maior for o coeficiente óleo-água, melhor absorvida, mais rapidamente absorvido vai ser aquele fármaco, tá? E o que vai acontecer, tá, na prática? A gente vai ter dois grandes tipos de fármacos, tá? Que vão ter relação com esse coeficiente óleo-água. A gente fala que a gente tem os fármacos neutros e os fármacos que podem formar eletrólitos. Tá? Aqui a gente já está vendo dentro da célula,
que vai ser mais importante aí no quesito de distribuição, mas na absorção também isso pode acontecer. Tá? O que são isso? O que são fármacos que a gente chama de neutros? Vou passar o slide aqui. Um fármaco neutro é aquele que o coeficiente óleo-água não se altera independente do meio onde esse cara está inserido. Tá? Ele pode estar em meio ácido, em meio básico, em meio neutro. O coeficiente óleo-água é sempre o mesmo. Se ele tem o coeficiente óleo-água alto, ele vai ficar com o coeficiente óleo-água alto. Se ele tem o coeficiente óleo-água baixo, ele sempre vai ficar com o coeficiente óleo-água baixo. Tá? Enfim, então uma molécula neutra nessa questão é uma molécula onde o coeficiente óleo-água não se altera. É sempre o mesmo. Não importa onde está, se está, sei lá, em estômago, que é pH ácido, intestino, que é pH básico, vai ser a mesma coisa. Não vai alterar o coeficiente óleo-água. E daí a gente tem moléculas, fármacos que podem formar eletrólitos. Tá? O que é isso? São moléculas em que o coeficiente óleo-água ele vai se alterar dependendo do meio onde aquela molécula está inserida. Tá? De tal forma que o que acontece... Eu não vou entrar aqui nos meios químicos, tá? Tem aqui até a figurinha, enfim, tem em relação com o equilíbrio químico, tá? É uma coisinha mais pesadinha. E a parte de farmacocinética, se a gente fosse ter em aula presencial mesmo, a gente ia fazer uma gincaninha, enfim, então isso daqui talvez eu explicasse um pouquinho melhor, mas era para vocês estudarem mesmo, então não tem muito problema. Mas eu já vou falar o que isso significa na prática. Tá? Drogas ácidas. Então, drogas com características ácidas. Se for uma droga que não tem nem característica ácida nem básica, ela geralmente vai funcionar dessa forma. Ela vai ter um coeficiente óleo-água neutro, ela vai ser uma substância neutra. Tá? Não vai se alterar se está em meio ácido ou meio básico. Agora, quando a gente tem fármacos que sofrem essa alteração de coeficiente óleo-água, eles geralmente são ácidos ou bases. Tá? E o que acontece? Drogas ácidas, quando elas estão em meio ácido, então, ó, droga ácida em meio ácido, ela geralmente fica com coeficiente óleo-água maior do que se ela tivesse em meio básico. Tá? Então, droga ácida tem o coeficiente óleo-água maior em meio ácido do que em meio básico. O que significa isso? Uma droga é absorvida mais rapidamente quando o coeficiente óleo-água é maior, certo? Então, uma droga ácida é melhor absorvida em meio ácido. Tá? Ela é mais rapidamente absorvida em meio ácido. Uma droga básica é o contrário. Ela vai ter o coeficiente óleo-água maior em meio básico, tá? Se comparado com o meio ácido. Então, uma droga básica ela vai ser melhor absorvida em meio básico. Tá? Por que eu estou falando isso? Enfim, se você tiver uma droga ácida que está lá no estômago é ácido, ela vai ser mais rapidamente absorvida em estômago do que em intestino que tem um pH básico, tá? E vice-versa. Só que daí a gente vai entrar com outros aspectos que vão interferir na absorção, tá? Que vão acabar deixando o nosso intestino sempre como principal, no caso da via oral, tá? Sempre como principal órgão que vai absorver as drogas. Tá? Por que eu estou falando isso? Ó, o que vai interferir pra caramba em absorção, e que a gente tem que pensar um pouco, eu tenho que falar um pouco com vocês, é a passagem do fármaco pela membrana, que vai estar relacionado lá com a polaridade, se aquele fármaco é polar, é apolar, enfim. Tá? A gente já viu aqui que os fármacos apolares são mais rapidamente absorvidos e os fármacos apolares são aqueles que têm um coeficiente óleo-água maior. Tá? Só que a polaridade é a única coisa que interfere na absorção? Não. A gente tem outros fatores. Só que esses fatores, eles são mais tranquilos da gente observar. Como assim? Enfim, aqui o primeiro, que é o coeficiente óleo-água, se é hidrossolúvel, ou lipossolúvel. Tá? Outro, forma farmacêutica. Como assim forma farmacêutica? Aquele exemplo babaca que eu dei na primeira aula. Não adianta você pegar uma pomada e tomar a pomada via oral, que, enfim, não vai ter absorção. Tá? Porque aquela forma farmacêutica, a pomada não foi feita para ser ingerida. Tá? Então, a forma farmacêutica vai influenciar na absorção. Tá? Dependendo da forma farmacêutica, você tem que tomar o fármaco da maneira que ele foi planejado para ser tomado. Tá? Não adianta você inventar. Outro exemplo, abrir a cápsula.
certo? Você abre a cápsula e toma o pozinho que está dentro da cápsula, você está alterando com certeza a absorção daquele fármaco. Tá? Concentração. Como assim concentração? Pensamento empírico. É mais fácil eu absorver algo que eu tomei em grande quantidade ou em pequena quantidade? Em grande quantidade. Então, quanto maior for a quantidade, ó, a absorção ela geralmente vai funcionar através de transporte passivo, tá? Seja difusão ou difusão facilitada. Então, quando eu tenho altas concentrações, eu sempre vou ter esse meio aqui mais concentrado do que esse. O fármaco vai querer entrar de qualquer jeito na membrana para chegar até a circulação. Tá? Então, altas concentrações também vão acabar facilitando o processo de absorção. Tá? E daí aqui são fatores que a gente fala que estão relacionados com a droga. Tá? Então, concentração é quanto de droga eu dei, enfim, a forma farmacêutica, a maneira que ela deve ter sido utilizada, e a característica aqui, polar ou apolar, do fármaco. Além disso, a gente vai ter fatores com relação ao local. Tá? E aqui que vem aí aquela relação que eu falei do intestino. Como assim? Uma droga ácida. Eu falei que uma droga ácida ela é melhor absorvida em ambiente ácido. Certo? Daí você pensa, tá, então se eu tomei uma droga ácida, a maior parte dela vai ser absorvida no estômago, porque o estômago é ácido. Não. Tá? A velocidade de absorção pode ser até maior no estômago, de uma droga ácida. Só que o intestino sempre vai ser o melhor órgão absortivo, não tem como fugir disso. Tá? Por quê? Por conta de um fluxo sanguíneo elevado, tá? Então tem muito mais vaso sanguíneo no intestino do que no estômago. O estômago tem uma irrigação boa, obviamente, mas o intestino tem muito mais. E além de tudo, a área, ele é um órgão enorme, tá? Então, isso a gente tem que levar em conta, área e fluxo sanguíneo, e isso acaba deixando, assim, claro, fisiologicamente para a gente que o intestino é um órgão absortivo, a função dele é absorver. Tá? Então, seja droga polar ou apolar, a maior parte da absorção sempre vai acontecer no intestino. Tá? E a gente sempre vai trabalhar de uma maneira assim, essa droga vai ter vai ser mais apolar ou mais polar em relação ao intestino. Apesar do estômago você ter lá essa relação, de uma droga ácida pode ser melhor absorvida no estômago, a gente sempre vai pensar que ela vai ser absorvida no intestino, então a gente sempre vai pensar nessa questão de polaridade no intestino. Tá? E de uma maneira geral, drogas apolares são absorvidas mais rapidamente. Então, quando a gente fala, essa droga é apolar, ela tem uma característica polar, significa que ela vai ser absorvida mais rapidamente. Então, se ela tem uma característica mais polar, ela vai ser absorvida mais lentamente. Tá? Lembrando, tanto a polar quanto a apolar vão ser absorvidas. Tá? O que vai mudar é a velocidade de absorção. Tá? Bom, e agora, para fechar essa primeira parte, a gente tem que falar um pouco de vias de administração. Quando a gente fala em vias, a gente divide as vias em dois grandes tipos de via, de ação sistêmica e de ação local. As vias de ação sistêmica vão ser aquelas que vão precisar cair na circulação para exercer o efeito. Tá? Elas vão precisar se distribuir na circulação para chegar até o local de ação delas. Já as vias de ação local, elas vão ter um efeito local, elas vão ser aplicadas diretamente no local onde eu quero que a ação dela aconteça. Tá? Enfim, é fácil a gente entender. As vias de ação local, elas vão ser aplicadas em pele, mucosa, enfim, e elas vão dar ação no local onde eu coloquei elas. Elas não vão precisar ser absorvidas. Né? Então, sei lá, um colírio, alguma pomada que eu passo na pele, descongestionante nasal, algum spray para enfim, atuar aqui nas vias aéreas. Enfim, elas são vias de ação local. Elas são aplicadas no local para fazer efeito no local. Tá? Claro que algumas vias de ação local podem dar efeitos sistêmicos, tá? Mas a gente não vai entrar nesse detalhe específico. Eu só quero que vocês, num primeiro momento, saibam aí, enfim, tem via de ação local, beleza? Se aplica diretamente no local, geralmente pele e mucosa, e a gente vai ter as vias de ação sistêmica. Vias de ação sistêmica. A gente tem várias formas aí de ter uma via de ação sistêmica. Tá? Existem vários tipos de via de ação sistêmica. A gente vai focar em 4, tá? Que são os mais comuns aí, enfim, que são a via oral, via sublingual, via retal e via injetável.
Tá? Essas são as 4 principais vias de ação sistêmica que a gente vai acabar estudando. O que a gente vai falar de cada uma delas? A gente vai ver principais vantagens e principais desvantagens de cada uma delas. Tá? Bom, antes da gente falar das vantagens e das desvantagens de cada uma delas, a gente tem que lembrar um pouco sobre biodisponibilidade no ponto de vista farmacológico. Então, o que é biodisponibilidade? É a porcentagem do fármaco não modificado que chegou na circulação. Tá? Então, se eu der se eu tomar um comprimido, tá, via oral, ele vai, enfim, passar lá pelo meu trato gastrointestinal, enfim, vai ser absorvido. É 100% dele que vai chegar inalterado na circulação? Obviamente que não. Tá? Enfim, vão ter outros aspectos que vão acontecer, mas uma parte dele vai acabar saindo pelas fezes. A gente não vai absorver 100% dele. Então, a biodisponibilidade não vai ser 100%. Tá? A única via que tem uma biodisponibilidade de 100% e que, por conta disso, é uma via que não sofre com um processo de absorção, tá? É a via intravenosa, quando eu pego o fármaco e ponho direto na circulação. Tá? Esse tipo de via de administração, ele pula esse processo da absorção. Tá? Todos os outros tipos de via vão ter alguma relação com a absorção. Tá? Seja até as injetáveis, subcutânea, intramuscular, enfim, a biodisponibilidade vai ser 100% em todas as vias injetáveis, a gente já vai falar disso, tá? Só que, enfim, a intravenosa é a única que pula o processo de absorção. Por que pula o processo de absorção? Absorção é como o fármaco vai sair do local de aplicação e chegar até a circulação. No caso da intravenosa, o local de aplicação foi a circulação, então não tem absorção. Tá? As outras vias sempre vão ter algum quesito de absorção. A intramuscular, ela tem que sair do músculo e chegar até a circulação. Subcutânea, tem que sair ali da região subcutânea, né, do tecido adiposo e chegar na circulação. Tá? Enfim, oral, tem que sair do trato gastrointestinal e chegar na circulação. Sublingual, tem que ser absorvido aqui pela mucosa, tem que sair da mucosa sublingual e chegar na circulação. Então, sempre vai ter algum processo de absorção. A única via que não tem esse processo de absorção e por isso a biodisponibilidade é 100%, é intravenosa, tá? Porque é aplicado direto na circulação. Bom, vamos lá, via oral. Tá? Primeira coisa que a gente tem que falar via oral, no geral, é que a via oral, ela, além das vantagens e desvantagens que a gente vai falar, tá? Ela vai sofrer ação de alterações do trato gastrointestinal. Então, qualquer tipo de alteração de trato gastrointestinal que você tenha, isso vai acabar alterando a absorção de um fármaco via oral. Você pode estar, sei lá, com uma diarreia, com uma constipação, com alguma coisa nesse sentido, pode alterar aí a absorção de um fármaco via oral. Então, o que a gente vai falar de vantagem e desvantagem com relação à via oral, a gente está pensando em um indivíduo com trato gastrointestinal saudável, tá? Sem nenhum tipo de alteração. Porque qualquer tipo de alteração vai acabar causando alterações na via oral. Bom, então, para um trato gastrointestinal sadio, via oral. Tá? Vantagens e desvantagens. Vou pausar um pouquinho. Bom, então vamos lá. Via oral aí de administração. Tá? Então a gente vai falar um pouco das vantagens e das desvantagens. Vantagens. Ela é uma via fácil e satisfatória. Tá? Como assim fácil e satisfatória? Qualquer um no mundo consegue pegar um fármaco, colocar na boca e engolir. Deglutir. Tá? Não vai doer, vai ter um efeito satisfatório, então vai fazer o que é necessário, não faz da melhor forma, a gente já vai falar sobre isso, mas faz o que é necessário, faz o que a gente precisa. E se o indivíduo tomar muito medicamento, se ele tomar uma overdose de algum medicamento via oral, é relativamente fácil de reverter. Tá? É só fazer uma lavagem, induzir vômito. Tá? Então, é uma via simples e satisfatória. Desvantagens. Primeira desvantagem aqui que, enfim, eu não devia falar isso, mas que para mim é uma vantagem, eu gosto dessa desvantagem, que é o estímulo à automedicação. Tá? Como é fácil, enfim, você pode ir na farmácia, escolher lá o seu comprimido pela cor e tomar ele porque você acha amarelo legal. Você fala, nossa, um comprimido amarelo, quero tomar. Você pode fazer isso. Tá? Então, tem um estímulo na automedicação. Enfim, pode causar uma
alguns desconfortos no trato gastrointestinal. Paciente inconsciente, ele perde a ação de deglutir, então ela fica indisponível. Tá? Pode ter interação com medicamento, com a digestão, a gente vai falar disso quando tiver, mas, enfim, tem droga que é melhor você tomar depois da alimentação, tem droga que é melhor você tomar em jejum. Tá? E eu acho que a principal desvantagem aqui, tá? Se a gente fosse pegar essas primeiras desvantagens, elas são relativamente específicas, são simples. A principal desvantagem é essa daqui, ó. Perda de parte do medicamento por conta do efeito de primeira passagem. O que é esse efeito de primeira passagem? É o seguinte, quando a gente toma não só fármaco, mas qualquer coisa que a gente absorva no intestino, não cai diretamente na nossa circulação sistêmica. Tá? Se vocês lembrarem lá de anatomia, o intestino ele vai ter uma circulação que a gente chama porta hepática. Tá? Ou seja, o que vai acontecer é que quando alguma coisa é absorvida pelo intestino, ela, antes de cair na circulação sistêmica, ela vai chegar no fígado. Tá? O que é esse efeito de primeira passagem? Fígado é um órgão que metaboliza. Tá? Então, uma parte do fármaco que vai passar pelo fígado, tá? Ele vai sofrer metabolização, ele vai sofrer alguma alteração. Tá? De tal forma que a biodisponibilidade, lembra da biodisponibilidade? De via oral é sempre baixa. Tá? Por que baixa? Porque a via oral sempre vai passar uma boa parte do fármaco pelo fígado, sofre alteração, então aquela fração da droga não modificada, o fígado modificou ela, vai ser baixa que vai chegar na circulação. Tá? Então, essa daqui seria a principal desvantagem, da via oral. Tá? Ela tem um baita de um efeito de primeira passagem, que é essa passagem pelo fígado que o fármaco faz antes de cair na circulação sistêmica. Nas aulas mais para frente, a gente vai ver que isso, às vezes, pode ser utilizado como vantagem. Tá? Mas, enfim, a biodisponibilidade de uma droga oral ela vai ser sempre a mais baixa de todas. Tá? Apesar disso, ela consegue fazer o efeito necessário para os usos dela. Tá? Próximo. Opa. Via sublingual. O que é a via sublingual? Você coloca o fármaco aqui embaixo da língua, na mucosa sublingual, e você espera ele ser absorvido ali pelaquela mucosa sublingual. Tá? Só lembrando, não é sublingual que você coloca e vai engolir. Você não vai engolir. Ele vai ser absorvido aqui embaixo. Tá? Então, vantagens. Sublingual não tem efeito de primeira passagem. Tá? Por que não tem efeito de primeira passagem? A nossa mucosa sublingual ela é drenada diretamente para o coração. Tá? Então, você não vai passar pelo fígado antes de cair na circulação sistêmica. A droga sublingual já vai cair direto na circulação sistêmica. Tá? Já é de uma vez, é papum. Tá? A absorção vai ser eficiente e rápida, porque a nossa região sublingual é altamente vascularizada. Então, você colocou o fármaco lá, deixou, vai sendo absorvido ali aos poucos. Tá? Então, as principais vantagens aqui é que tem uma absorção rápida e não tem um efeito de primeira passagem. Desvantagens. Tá? Falam que é incômoda. Tá? Realmente, o gosto é meio ruim, enfim, às vezes fica ardendo a mucosa sublingual, pode acontecer isso. Tá? Mas isso daqui é uma desvantagem, mas não é a principal. Tá? A principal desvantagem é essa daqui, ó, dose baixa. Tá? Que, de novo, muitas vezes a gente usa a desvantagem a nosso favor, mas eu vou falar mais para frente. Dose baixa, porque pensa assim, você vai pegar lá aquela lapela de 1 grama de Novalgina que você toma, deixar embaixo da língua, derretendo até tudo se absorvendo da base da língua, ninguém consegue fazer isso. Tá? Até seria viável, mas você não consegue. Você precisa de uma dose baixa, de um comprimidinho pequeno que você coloque, que tenha certeza que ele vai ser absorvido por sublingual e não porque você está engolindo ele. Tá? Então, na via sublingual, as doses sempre são baixas. Não é viável a gente ter um medicamento, um fármaco sublingual com dose alta. Tá? Não tem como. A dose é sempre baixa. Isso acaba entrando aqui nas desvantagens. Tá? Enfim, mais para frente, em outras aulas eu vou falar que isso pode ser uma vantagem. Tá? Mas se a gente levar no geral, no todo, vai ser uma desvantagem. Então, é dose baixa. Tá? Então, a via sublingual, apesar de não apresentar um efeito de primeira passagem, tem uma biodisponibilidade alta, digamos assim, tem dose baixa. Tá? Via oral, a gente pode dar doses relativamente altas.
tá? Na via sublingual, você não tem como fazer isso. Bom, próximo. Via retal. Vantagens. Ela é utilizada quando a via oral não está impossibilitada. Então, paciente inconsciente, com vômito, ou bebê usa muito via retal, tá? Que ainda não tem aquela capacidade de deglutição. Tá? E na via retal, a nossa circulação ali retal, ela vai acabar não sendo parenteral, e daí depois, no finzinho do reto, ali, quando começa a chegar perto do intestino, você tem uma circulação porta-hepática. Então, a gente fala que ela é meio a meio, tá? 50% vai sofrer efeito de primeira passagem e 50% não, ou seja, você diminui muito o efeito de primeira passagem com relação a uma via oral. Tá? Desvantagens da via retal. Enfim, ela não é uma coisa prática, né? Você não pode estar andando na rua, deu uma dor de cabeça, aspirina você pega, né? Você não dá, deu uma dor de cabeça. Não é prático fazer isso, certo? Então não é uma via prática, pode ser desconfortável. E, enfim, tem alguns fármacos de via retal, supositórios, tá? Que eles são utilizados às vezes para tratamento de hemorroida, por exemplo, que eles podem dar um efeito sistêmico. A hemorroida era para só atuar no reto, só que ele pode acabar dando um efeito sistêmico porque a gente tem essa capacidade de absorção retal. Tá? De uma maneira geral, a maioria das vias, dos fármacos, da forma farmacêutica ali, que pode ser aplicada via oral, não são todos, tá? Na maioria, você poderia aplicar via retal. Tá? Só que a via oral é muito mais prática, enfim, é melhor, né? Que seja melhor, né? Mas é mais prático, né? Enfim. Bom, para a gente fechar aqui, a via injetável parental, tá? É uma via que eu vou colocar o medicamento através de uma agulha. Tá? Daí a gente tem as diferentes aqui, endovenosa, intramuscular, subcutâneo, intradérmico, tá? Mas de uma maneira geral, pega a agulha e pum, coloca dentro de mim. Vantagens e desvantagens delas. Tá? Vantagens, elas são rápidas, tá? Qualquer uma delas, seja intramuscular, subcutâneo, enfim, a intravenosa é a mais rápida de todas, mas qualquer uma delas. A intravascular, a que você coloca direto na circulação, nem absorção tem, já caiu na circulação, pum, vai dar efeito. Tá? As outras, elas vão ter que sofrer um processo de absorção, sair lá, sei lá, intramuscular, sair do músculo e cair na circulação, só que é rápido isso. Tá? Então, elas têm uma ação rápida. Não apresenta efeito de primeira passagem. Nenhuma via injetável vai dar o efeito de primeira passagem, porque não importa onde você está colocando, a não ser que você injetasse direto no fígado, que não existe. Tá? Mas não importa o local que você está injetando a droga, a gente não vai passar no fígado antes de cair na circulação sistêmica. Tá? Ela já cai na circulação sistêmica antes. Possibilidade de dar em paciente inconsciente, então se o cara não consegue engolir, você pode dar. E você pode dar doses absurdas, tá? Volumes e doses absurdas com a via injetável. É a via onde a gente consegue atingir aí as maiores doses e volumes possíveis. Tá? Numa via oral, enfim, você precisa lá dar uma dose grande para o paciente, às vezes o medicamento, tem essa dose, mas você não vai absorver tudo, certo? Na via injetável é certeza que isso vai ser absorvido. Desvantagens. Ela pode ser dolorosa, enfim, tem gente que não gosta de tomar injeção e tal. Precisa de uma prática, não é qualquer um que vai se dar uma injeção. E eu acho que a principal desvantagem aqui seria a impossibilidade de reversão. Tá? Ou seja, se você tomar uma dose maior, se você vai entrar em overdose, você vai ter um efeito tóxico daquele fármaco, não tem como você voltar atrás. Tá? É muito difícil. Então, se teve um erro de superdosagem, enfim, vai ter que lidar com aqueles efeitos tóxicos, enfim, porque não tem muito como voltar atrás, já está dentro do seu organismo. Tá? E aqui, então aqui tem um resuminho das vias, né? A sublingual, você põe na mucosa oral, vai cair na circulação sistêmica, não tem o efeito de primeira passagem. A administração oral vai ser absorvida pelo estômago um pouquinho, principalmente pelo intestino, mas os dois vão cair na circulação porta-hepática, então passam pelo fígado antes de chegar na circulação. A administração retal é meio a meio, vai ter uma parte da mucosa intestinal e uma parte aqui da mucosa retal que vão acabar indo para a circulação. E se a gente colocasse uma via injetável, ela seria direto aqui na circulação ou em algum local desse lado aqui, tá? Em algum tecido desse lado, que cai direto na circulação sistêmica. E aqui tem um gráfico mostrando a diferença aí entre os tipos de via injetável
E tem aqui a via oral no meio que eu queria comentar um pouquinho com vocês. Se a gente pegar, vou usar esse gráfico aqui de baixo que ele é colorido, eu gosto de cor. Se a gente pegar esse gráfico aqui, qual é a grande diferença dos tipos de vias injetáveis? Ó, intravenosa, essa daqui começa pum, lá em cima, desce rápido. Intramuscular sobe, desce um pouquinho devagar. Subcutânea sobe, pum, desce um pouquinho devagar. Tá? Qual que é a grande diferença delas? A via intravenosa, quando eu coloco direto no sangue o fármaco, ele vai atingir concentração alta rapidamente, ou seja, vai dar um efeito porrada de uma forma rápida, mas também ele vai ser eliminado de forma rápida. Estão vendo que a curva cai aqui rapidamente? Tá? Então, fica pouco tempo no seu organismo. Tá? Você vai ter que acabar ajustando esse tempo pela dose. Então, você tem que dar doses grandes para ficar mais tempo. A intramuscular vai ter um efeito médio, aqui no caso das injetáveis, a subcutânea fica um pouquinho mais de tempo aqui no organismo. Tá? E daí tem a via oral aqui, que a via oral, apesar dela ter lá as vantagens, enfim, ter o efeito de primeira passagem, ela tem uma baita de uma vantagem, que vai ser utilizada na prática. Tá? Que a gente não considera como vantagem, mas enfim, acaba sendo. Ela é a via onde, ó, tá vendo aqui o roxinho? Quando a gente chega aqui nesse tempo, todas as outras vias injetáveis já acabaram o efeito dela, mas a oral ainda tem efeito. Tá? Então, a via oral geralmente é a via que o fármaco fica atuando por mais tempo no nosso organismo. Obviamente que de forma mais branda, tá? Não dando um efeito absurdo, mas ele atua durante mais tempo no organismo. Tá? Então, essa daí é a primeira parte da aula de farmacocinética. É isso aí. Falou, pessoal. Até mais.